Amém? Então que nós possamos interceder e falar: Jesus, fale comigo, use o teu servo em nome de Jesus. Se você crê assim, amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Novamente venho aqui, agradeço a oportunidade que tenho. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre comunicação. Nunca se viu a necessidade de uma sociedade se comunicar tanto quanto nos dias de hoje. Não é uma comunicação pelas mídias, não é a comunicação pela internet, mas é a comunicação do olho no olho. É a comunicação do olhar, do gesto, da demonstração de carinho. Nós estamos presos às mídias sociais, às redes sociais, esquecemos muitas das vezes de nos comunicar dentro de casa. Então, para isso, nós vamos usar dois textos. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, e o livro de Eclesiastes, que também fala sobre a questão da comunicação. Tá? Então, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. A prática da palavra de Deus, diz o tema aqui da minha Bíblia. Então, o ser humano hoje vem se prendendo muito à questão virtual e vem se comunicando muito pouco dentro de casa. E a mensagem de hoje é principalmente para nós casados. Para nós que temos o nosso cônjuge, que muitas das vezes não nos comunicamos direito ou nos comunicamos de qualquer jeito. Recebemos muito lixo, externamente falando, no trabalho, no trânsito, e muitas das vezes, perdoe a expressão que eu vou utilizar, mas chegamos em casa e vomitamos no nosso cônjuge e na nossa família de maneira inadequada. Então, a questão da comunicação é muito importante, não é qualquer comunicação, mas uma comunicação que torne o lar saudável. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Tá? Então aqui, Tiago aborda a questão do silêncio e da comunicação. E o terceiro tema, a questão da raiva, da ira. Porque muitas das vezes nós, angustiados, falamos o que não devemos. Mas vamos orar a Deus, pedir discernimento para que o Senhor venha falar nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, possa falar no mais íntimo da nossa alma, no mais íntimo do nosso coração. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a nos calarmos no momento correto e falarmos com carinho e com amor no momento adequado. Guia-nos, Senhor, através da Tua palavra. Ensina-nos nessa noite a nos comunicarmos de maneira justa, de maneira reta, de maneira harmoniosa, que não venha nos levar à confusão, que não venha nos levar ao conflito, que não venha nos levar à guerra. Assim te pedimos a Tua orientação em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, Tiago, ele vem aqui abordar a questão do falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Se formos levar em questão de quantidade ou aspecto quantitativo, nós já vemos que nós falamos demais e ouvimos de menos. Se nós temos 2 ouvidos, é porque nós temos que ouvir mais e falar menos. Muitas das vezes nós tapamos os nossos ouvidos e abrimos a nossa boca para falar o que não devemos. Dentro de um relacionamento não é diferente. Muitas das vezes nós falamos demais e ouvimos de menos. O que Tiago vem nos ensinar aqui é que nós devemos ouvir muito mais do que falar. Nós devemos aprender a ouvir, a escutar. Aquele que escuta, ele aprende muito mais do que aquele que fala. Mas todo mundo tem boca e deve falar, sim, mas falar no momento certo, de maneira correta, de maneira sábia. Não é abrir a boca e falar o que acha que tem que falar. Ah, isso é verdade. Não, isso é desrespeito. Quando você não pensa para falar
você se torna uma pessoa desrespeitosa, porque você não se coloca na posição do outro, você não coloca na situação do outro. E aí as palavras que são lançadas aos ventos não voltam mais atrás. Assim como as águas que descem das montanhas, ou as pedras que rolam das montanhas, elas não voltam mais para aquele local, porque elas já saíram, elas despencaram. Assim são as nossas palavras. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos pronunciar, quando nós vamos falar com alguém. Quando alguém vai falar com você, ele não quer, muitas das vezes, escutar, ele quer apenas colocar para fora suas angústias. Nós vivemos em uma sociedade angustiada. Nós vivemos com pessoas que estão doidas para falar, só que ninguém está preparado para escutar. O que falta para nós é sabermos ouvir, é sabermos nos colocar à disposição para escutarmos um pouco o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos. Quantas pessoas buscam aconselhamento e não encontram pessoas? Quantas pessoas estão angustiadas para falar, mas não encontram ninguém sábio para poder escutar? Nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós vemos isso muitas das vezes dentro das nossas casas. Nosso cônjuge tentando falar e eu com os meus problemas, eu com o meu cansaço por conta do serviço, por conta do trânsito, por conta do estresse, nem dou ouvidos, nem dou atenção. Então nós devemos prestar atenção naqueles que estão ao nosso lado. Investir na comunicação é mostrar prioridade e respeito com o cônjuge. Se eu estou atento ao que ele está falando, é sinal de que o meu cônjuge é minha prioridade. Eu estive vendo alguns dados hoje à tarde e os dados mostravam o quê? Que houve a violência doméstica aumentou 50% no estado de São Paulo com a pandemia. Houve um aumento no Rio de Janeiro de 54,1% da violência doméstica no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, essa violência ela sempre existiu. Com a pandemia ela só escancarou. E dentro desses dados, o que mostrava é que a maior parte dessa violência se dava pela falta de comunicação. Muitas pessoas se calam nas situações que deveriam falar. E muitos falam no momento que deveriam se calar. Muitas das vezes nós falamos ou pronunciamos palavras em momentos inadequados. Falamos palavras torpes. Falamos palavras que são ofensivas, sendo que aquela pessoa que agride, ela também está esperando ser agredida. E aí é onde a gente tem um embate, é onde a gente tem um conflito, é onde a gente tem a falta de discernimento por conta do casal. Tem a falta de discernimento do casal, porque o casal não busca esse discernimento. Porque eu quero ter razão. Não, mas o que você está falando não tem nada a ver. Não, mas eu tenho razão, você está errado. E aí fica nesse embate o tempo todo, essa discussão o tempo todo que não chega a lugar nenhum. Você não concordar com a pessoa não quer dizer que você seja desrespeitoso. Nós não temos que concordar com tudo, mas eu tenho que respeitar. A gente utiliza um termo em casa com as nossas filhas, e assim, você não é obrigada a gostar de ninguém, mas você é obrigada a respeitar todo mundo. E é o que está faltando dentro das nossas casas. A violência doméstica, a violência de pai com filho, de filho com pai. Por que isso ocorre? Será que nessas casas, ou será que dentro das nossas casas, porque tacar pedra no telhado do vizinho é muito fácil, mas e dentro das nossas casas? Esse diálogo está ocorrendo? Será que realmente eu estou com os meus ouvidos atentos para tudo o que está acontecendo e principalmente eu estou ouvindo o que o meu cônjuge ou que aquela pessoa que está ao meu lado está dizendo é prioridade para a minha vida? Então seja tardio para falar e seja esperto para escutar, porque quem escuta tem discernimento das coisas. Quem pensa para falar, a chance de errar é muito pequena. Agora aquele que fala pelos cotovelos, como diz o ditado, a chance dele errar é de quase 100%. Abrimos janelas para o mundo e fechamos janelas dentro de casa. Por que eu venho falar isso? Porque muitas das vezes nós levamos, e aí eu vou utilizar o aparelho celular como exemplo, muitas das vezes nós levamos o celular para dentro dos nossos quartos.
O momento que eu tenho para poder conversar, que é o momento de dormir, que é o momento de descanso, poder conversar com o meu cônjuge, poder conversar, no meu caso específico, com a Sheila, aí a Sheila está de um lado com o celular e eu do outro. Em que momento nós vamos ter para conversar? Que momento que nós vamos parar para poder entender o outro, saber o que o outro está pensando? Aquilo que nós não alimentamos vai morrendo. Ou seja, aquilo que nós não alimentarmos vai desaparecer. E o que vem desaparecendo da nossa sociedade, das nossas casas, é o amor, é a harmonia, é a afetividade de um para com o outro. Nós temos que estar atentos a isso. Não é simplesmente falar qualquer coisa, mas é dar atenção, é o olho no olho. Ah, mas agora nós estamos na pandemia. Eu vou pegar exemplo da irmã Olívia, que chegou ali e falou assim: eu não vejo a hora dessa pandemia acabar para poder receber abraços. O nosso corpo, ele fala muito mais do que as palavras. Os nossos gestos gritam muito mais alto do que milhares de palavras sendo lançadas. Então eu tenho que estar atento a esses gestos. Principalmente nós que convivemos com os nossos cônjuges há muito tempo. Seja 10 dias, ele falou assim: mas você falou muito tempo. A partir do momento que você decide a casar, já é muito tempo. Você está conhecendo, você está se prestando a conhecer o outro. Então, se você se presta a conhecer o outro, você tem uma experiência com o outro. Ninguém casa, encontra hoje e casa amanhã. Então você já tem uma experiência. E o nosso corpo, o nosso olhar, ele manifesta o nosso desejo. Ele manifesta aquilo que estamos desejando. E quem já é casado há mais de 20, 30 anos, aí quem tem mais de 30 anos de casado, não precisa às vezes falar. Só um olhar, o outro já sabe o que ele está pensando. Eu não preciso falar nada, mas um olhar já consigo identificar o que o meu cônjuge está dizendo, o que ele está querendo, o que ele está pretendendo fazer. As palavras, elas são importantes? Óbvio que sim. A comunicação entre o cônjuge é importante? Óbvio que sim. Mas eu preciso saber que em determinados momentos eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso ficar quietinho. Eu não preciso me expor, mas eu preciso me recolher para que eu possa discernir, para que eu possa caminhar de maneira reta, justa, adequada. Muitos casais falam assim: mas eu não tenho tempo de conversar com meu cônjuge. Eu não tenho tempo, eu chego em casa cansado, eu não tenho tempo, eu já vou comer, eu preciso tomar um banho, eu preciso dormir, que amanhã cedo eu acordo, no outro dia eu acordo cedo. Mas quanto tempo nós paramos para mexer nas redes sociais? Quanto tempo nós perdemos olhando os status de alguém? Quanto tempo nós perdemos olhando o Instagram? Eu até brinquei hoje na sala de aula que não é Instagram, é estragando. Porque as redes sociais estão acabando com muitos dos relacionamentos. As pessoas passam mais tempo nas redes sociais do que conversando com o seu cônjuge, do que conversando com o seu parceiro. Então nós temos que ter sabedoria para lidarmos com determinadas situações. É importante que a gente saiba administrar o nosso tempo. Eu também tenho redes sociais, mas eu não tenho o hábito de ficar preso nessas redes, porque eu sei que isso atrapalha a minha vida funcional, atrapalha o meu relacionamento com a minha esposa e atrapalha o meu relacionamento com as minhas filhas. Então eu preciso dosar o tempo para tudo. Tempo para falar, tempo para plantar, tempo para colher. Tudo tem um tempo determinado para Deus. Mas muitas atitudes que nós estamos tomando não tem nada a ver com Deus. São as minhas decisões. Eu estou pensando no eu não estou pensando na vontade de Deus. Eu vou ocupar o meu tempo usando o celular porque eu não tenho nada para fazer. Vai ler. Vai assistir um documentário, vai assistir um filme. Vai se qualificar. Vai adquirir conhecimento. Seja bíblico de preferência ou secular. Hoje as coisas estão muito fáceis para a gente. O problema é que tudo ficou fácil e a gente não dá valor. Porque se nós pegarmos a situação de vida dos povos antigos, eles passavam por muitas dificuldades. Muitos foram bem-sucedidos, por quê? Porque passaram pelas dificuldades, superaram as dificuldades. E nós hoje, com tantas facilidades, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com o tempo vago?
Com o tempo que eu não estou na igreja, com o tempo que eu não estou estudando, com o tempo que eu não estou ao lado da minha esposa ou das minhas filhas. O que é que eu faço com o meu tempo? O que está morrendo no seu relacionamento? O que nós estamos deixando de conversar dentro de casa que vai morrendo aos poucos? Será que realmente tudo anda bem dentro de um relacionamento? Será que eu posso olhar para a minha vida, e especificamente falando, e falar assim, poxa, a minha vida é um mar de rosas. Tudo está bem. Eu converso com a minha esposa sobre tudo. Converso sobre finanças, converso sobre a época de namoro, converso sobre o meu casamento, converso sobre as minhas filhas, converso sobre o meu trabalho. Será que eu tenho essa liberdade, ou eu tiro esse tempo para poder conversar com a minha esposa? Qual é a área do nosso relacionamento que está morrendo? Qual é a área do meu relacionamento que eu estou deixando de regar todos os dias? Tem assuntos que nós temos vergonha de falar, mas a Bíblia nos mostra caminhos para poder conversar, independente do tema, independente do assunto. A Bíblia, ela nos direciona a falar de tudo. Por que nós não falamos? Eu não vou falar de um determinado assunto porque eu tenho vergonha. Mas a gente tem vergonha de falar de um determinado assunto que vai regar, que vai alimentar o nosso relacionamento, mas eu tenho a bocona para falar mal do meu vizinho, para falar mal do meu irmão, para falar mal do meu amigo. Você viu a roupa de fulano? Que roupa feia. Enquanto o meu relacionamento, ele está indo por água abaixo. Meu relacionamento está afundando. Por quê? Porque eu não presto atenção nas minhas prioridades. Qual é a minha prioridade hoje? Ou qual é a nossa prioridade no nosso relacionamento? Quem não é casado, qual é a prioridade que eu estou dando para o tempo que eu tenho? Eu não estou estudando, pegar exemplo da escola, eu não estou na sala de aula. Mas o que eu estou fazendo com o tempo que eu não estou na escola? Será que eu estou tirando um tempo para poder conversar sobre as minhas aflições com os meus pais? Será que eu estou tirando um tempo para poder conversar sobre as minhas angústias com aquele que é meu namorado? Com aquele que sempre me aconselhou e eu sempre o humilhei? Que tipo de diálogo eu estou tendo com as pessoas que me querem bem? Será que realmente eu estou me colocando à disposição para poder ouvir outras pessoas? Então nós temos que prestar muita atenção. Como disse no começo, nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Nós temos que dosar o que falamos. Não é simplesmente falar o que eu penso, falar o que eu quero, mas falar o que está dentro do meu coração. Se o meu coração está cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de raiva, dificilmente eu vou pronunciar coisas boas. Vou pronunciar coisas ruins. Por isso é importante buscarmos primeiro no Senhor, retirar do nosso coração, porque só Ele pode entrar no mais íntimo da nossa alma para poder nos acalentar, para poder nos confortar. E depois, Deus deixou aí pessoas competentes, pessoas capacitadas para nos orientar, para nos ajudar no momento de dificuldade. Não, quando você busca ajuda, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, está demonstrando que você é forte, que você é capaz, que você tem obstáculos a serem superados. Aqueles que se acham muito fortes, quando eles caem, dificilmente conseguem levantar. Por quê? Porque se achavam fortes demais e no momento da queda não tiveram forças para levantar. Tá? Nós temos várias passagens na Bíblia referente a isso também. Então é importante que a gente esteja atento a tudo isso. Tá? Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. Então, Eclesiastes capítulo 3 fala sobre tempo para tudo. Nós vamos ficar no versículo 7. Tá? Tempo para calar, tempo para falar. Ou tempo para falar e tempo para se calar. Quando eu chego em casa, eu estou apto a ouvir a minha esposa? E quando eu chego em casa, ou quando a minha esposa chega em casa, ela está apta a me ouvir?
Isso é cientificamente comprovado, que a mulher fala mais do que o homem. Tá? O que tem de errado nisso? Nada. Só é um dado para a gente poder entender que a mulher tem uma necessidade maior de se comunicar do que nós homens. E isso nos mostra o quê? O quanto é necessário que nós homens saibamos ouvir. Porque aquele homem que não escuta a sua esposa, ela busca alguém que escuta lá fora. E aí nós temos aí vários índices que também podemos discutir sobre a questão da traição. Quando você não dá atenção para o seu cônjuge, em algumas situações esse cônjuge vai falar um pouco da vida dela para as outras pessoas. E quando nós não ocupamos esse tempo, ou nós não damos ouvido para o nosso cônjuge, a traição, o fim de um relacionamento, ele é praticamente certo. Nós vemos isso em Adão e Eva. Se Adão estivesse se comunicando com a Eva, muito provavelmente a serpente não teria conduzido Eva para comer o fruto. Comunicação. Se Adão estivesse se comunicando o tempo todo com Eva e não tivesse deixado Eva sozinha, a serpente com certeza não teria levado a Eva a comer a maçã. E Adão, por sua vez, se deixou levar, e aí o problema da mal comunicação, se deixou levar pela mal comunicação da Eva, que foi convencida pela serpente. Olha onde nós vamos parar. No fim de um relacionamento com Deus, no fim de um relacionamento com o cônjuge, no fim de um relacionamento com os filhos, por falta de comunicação, por falta de saber ouvir, por falta de saber se dispor, se prestar a uma situação de ouvinte. Nós precisamos saber ouvir. Nós, maridos, temos que escutar as nossas esposas, perguntar sobre as suas angústias, sobre as suas ansiedades. E as esposas saberem também escutar os homens, saberem escutar os seus maridos. Chegou do serviço, como foi seu dia? Isso serve para o homem e para a mulher. Hoje os dois trabalham, antigamente só o homem trabalhava. Hoje os dois trabalham, os dois passam por angústia no serviço, no transporte, e chegam em casa. Se é um lar onde tem brigas, onde ninguém se entende, onde ninguém escuta ninguém, qual é o fim desse relacionamento? Aonde esse relacionamento vai chegar? Onde esse relacionamento, na verdade, vai terminar? Muitas das vezes em uma violência, seja ela verbal, seja ela física. Então, 3 verdades que nós devemos praticar. Primeiro, aprender a ouvir com atenção. Não é simplesmente sentar ao lado da pessoa, a pessoa está ali falando com você e você mexendo no celular. Isso não é atenção. Você está ouvindo, mas está pouco se lixando para o que o outro está falando. Então, é sentar, é olho no olho, é ouvir, dar atenção, mostrar que aquela pessoa é sua prioridade naquele momento. Vamos conversar? Vamos. Celular do lado, televisão desligada e vamos conversar. Porque a pessoa que chama o outro para conversar é porque ela quer atenção. Ela quer prioridade. Tá? O pastor até falou aqui a questão do professorado. A gente tem aqui uma professora. Quando nós vamos para a sala de aula, ou mesmo quando alguém sobe aqui no púlpito, o que as pessoas esperam? Que estejam todos atentos. E dentro de casa não é diferente. Se eu vou conversar com a minha esposa, o que eu quero dela? Atenção. Se ela vem conversar comigo, o que ela quer meu? O que ela quer de mim? A minha atenção. Se eu não dou atenção, ela vai falar assim, poxa, eu não sou prioridade na vida do Fred. Por que eu estou ao lado dele? Por que eu estou ao lado de uma pessoa que não me tem como prioridade? Então, devemos dar prioridade para o nosso cônjuge. Segundo, aprenda a falar com amor. Antigamente as pessoas eram mais brutas. Chegava em casa xingando, brigando com todo mundo. Hoje não está muito diferente. As pessoas chegam estressadas do serviço ou do trânsito
e chegam em casa e saem maltratando todo mundo. Recebemos uma infinidade, uma enxurrada de informações, ou de xingamentos, ou de pressão, e aí quando a gente chega em casa, a gente quer descontar no nosso cônjuge. Será que nós estamos fazendo certo? Será que aquela pessoa tem culpa de todos os problemas que eu enfrentei, ou que eu tive de enfrentar durante o meu dia? Falar com amor é falar com carinho, é mostrar que a outra pessoa merece o meu respeito, é demonstrar para outra pessoa que ela é minha prioridade. Eu casei, não foi para maltratar, mas foi para ser cuidado e também para poder cuidar. Jesus, ele veio à terra para poder cuidar de pessoas. Ele deixou um dos maiores ensinamentos, que é a prática do amor. E o que nós estamos fazendo com os ensinamentos deixados por ele? Será que realmente, e aí talvez seja uma pergunta um pouco forte, mas assim, será que o que ele fez por nós, não que ele se arrependa, mas será que tudo aquilo que ele fez por nós, de morrer na cruz, de ensinar, de curar, de deixar vários ensinamentos para nós, às vezes eu me pergunto, devido a algumas atitudes, será que realmente o que eu faço, será que eu sou digno de todo aquele sofrimento que ele fez na cruz? Será que tudo que ele sofreu ali, tudo que ele teve que passar até chegar à crucificação, será que eu mereço, ou será que eu mereci ele ter passado por tudo aquilo? Porque nós somos pecadores, nós somos errantes, nós não podemos viver no pecado, nós não podemos viver no erro. Se nós somos convertidos, não convencidos, mas se nós somos convertidos pelo Espírito Santo, tem que ter mudança nas nossas vidas. Se tem que ter mudança, e se essas mudanças realmente acontecem, é porque Cristo habita em mim. Cristo habita em nós. E o que nós fazemos com essa mudança? Nós temos que ajudar outras pessoas também a serem transformadas. Não somos nós que transformamos, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. Então é importante que a gente busque o reino de Deus. E como é que a gente busca? Lendo, orando, buscando intimidade, buscando comunhão, buscando transformação. É fácil viver no mundo de hoje? Não é fácil, não. Eu tenho apenas 18 anos, tá? Para não revelar muita idade, mas eu já vivi muitas coisas. Eu sei o quanto é difícil. E viver a dois é mais difícil ainda, porque são duas pessoas com cabeças diferentes, com pensamentos diferentes. Mas se eu não cedo um pouco e ela não cede um pouco, aonde nós vamos parar? O relacionamento, ele mal começa, ou ele termina antes de começar. E o terceiro ponto, a terceira verdade, aprenda a falar com generosidade. Como é que nós estamos tratando o nosso cônjuge? Será que nós estamos tratando com generosidade? Nós somos generosos com o nosso cônjuge? Só fale algo se for mais importante do que o silêncio. Às vezes o silêncio é mais importante do que as palavras agressivas, as palavras grosseiras que muitas das vezes nós falamos. Só fale algo que realmente seja para edificar a vida do meu cônjuge. Eu só posso falar algo que seja proveitoso, que seja agradável, que demonstre afeto, que demonstre carinho, que demonstre amor. É fácil? Não é. Em quem eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar em Deus. Porque é Ele que nos dá esse discernimento, é Ele que nos dá entendimento de como agir, do que falar, como falar e no momento que falar. Tem momentos que eu tenho que me calar. Que ela fala, eu quero falar e você vai me escutar. Amém, fique à vontade. Não vou abrir a boca para nada. E ali, fala. E você quer ver mulher ficar nervosa e você ficar assim. É um desespero, porque existem momentos que ela também quer ouvir. E como é que eu vou interromper? Fica quieta! Tem que me escutar agora. Tá bom, posso falar? É uma questão de educação, é uma questão de respeito. Como eu disse, não é fácil viver a dois. Mas se eu não buscar respeitar o meu próximo, se eu não buscar conviver da melhor maneira possível, baseado
nas Escrituras, na presença de Deus, interceder pela minha esposa, profetizar que ela é uma grande mulher de Deus, que ela vai ser transformada, que ela vai ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque a mulher é dificular. Se eu não profetizar coisas boas na vida da minha esposa, quem vai profetizar? Quem é que pode fazer esse tipo de profecia? Quem é que pode pedir para que Deus transforme a minha esposa? Eu posso pedir. Eu posso interceder pela vida da minha esposa, pedindo para que ela seja uma esposa cada vez melhor. E ela pedindo para que eu seja um marido cada vez melhor. Porque a mudança não pode acontecer só em um. Tem que acontecer nos dois. Porque quando a mudança ocorre nos dois, a chance de vivermos bem é muito grande. Eu vou afirmar que é de 100%. Quando há o respeito, quando há o carinho, quando há o amor. Agora, se um é transformado e o outro não é transformado, o relacionamento ele se torna mais difícil. Não que ele ou ela não possa ser transformada. Porque um vive em uma situação e o outro vive em outra. Mas a mudança ela pode ocorrer. Mas para que a mudança possa ocorrer, é necessário que eu esteja firmado em Cristo. É necessário que eu esteja firmado em Deus. Então é importante que nós homens principalmente, saibamos ouvir as nossas esposas. Saibamos nos colocar à disposição para podermos ouvir o que grita dentro delas. O funcionamento do corpo da mulher é totalmente diferente da do homem. As mulheres, elas sofrem muito mais do que nós homens. Elas ficam muito mais angustiadas, elas se preocupam muito mais com a família do que nós homens. Não é que nós não nos preocupamos, é que a nossa preocupação é diferente. A nossa preocupação, ela é interna. A preocupação da mulher, ela é externa, ela consegue externar isso muito mais facilmente. Nós homens somos durões, sou homem da casa, é eu que mando. A gente não manda em nada. Isso é verdade. A gente não manda em nada. Mal de nós homens se não fossem as mulheres. Por isso é importante que a gente aprenda a ouvi-las. É importante que a gente saiba escutá-las, para que o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele seja duradouro. Eu fico muito feliz quando o André, ou o pastor mesmo, anuncia aqui pessoas que estão comemorando 30 anos de casado, 40 anos de casado. Eu espero que o meu casamento chegue a tudo isso. Que o meu casamento chegue a 50, 70, 80 anos, se for da permissão de Deus. Porque eu me casei, não foi para se separar. Eu me casei para viver a vida toda. Até quando Deus permitir. Então, para que o meu casamento possa ir até o final, é necessário que eu tenha um bom relacionamento com a minha esposa. É necessário que eu saiba ouvir. Eu saiba falar também. Para que o nosso relacionamento, ele tenha continuidade. Para que a gente aprimore cada vez mais o nosso relacionamento. E o relacionamento, ele não se dá somente dentro de 4 paredes. O relacionamento, ele se dá em qualquer local. Onde você estiver com a sua esposa ou com o seu marido, você tem que respeitá-lo. Você tem que ter olhos só para ele, olhos só para ela. Não é ficar olhando ou procurando algo lá fora. Quem procura algo, acha. E aí se desvia dos mandamentos, se desvia da presença do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé para a gente fazer oração. Então, fica as 3 verdades a serem praticadas aqui. Aprender a ouvir com atenção, não é só ouvir. Aprender a falar com amor, com carinho, com respeito. E aprender a falar com generosidade. Essas são as 3 verdades que nós devemos praticar na nossa vida. Se nós conseguirmos praticar essas 3 verdades, com certeza absoluta, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge vai ser muito melhor. Nós vamos ter vida longa na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia na Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por permitir que todos que estão aqui no templo ou em suas casas pudessem escutar a Tua palavra. Que o Senhor continue nos orientando, nos dando discernimento do que é certo e do que é errado, nos capacitando, ó Pai, a cumprir a Tua palavra. Sabemos dos obstáculos, sabemos das dificuldades, mas sabemos que aquele que está à nossa frente
é maior do que todos eles. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado da Tua palavra, que saibamos ouvir o nosso cônjuge, para que o nosso relacionamento, para que o nosso casamento, ele possa ser duradouro, para que haja respeito, para que haja carinho, para que haja harmonia, para que haja afetividade, para que possamos, ó Pai, viver debaixo da Tua graça em todo o tempo. Assim te agradecemos, assim te dizemos, assim te falamos, Senhor. Muito obrigado, obrigado e obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Quem aprendeu? Mais didático que isso? Não é à toa que é professor. Amém, querido? Glória a Deus. Palavra do Senhor ensinada no nosso coração. Tomemos posse dela em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, metade da semana. E já passamos. E se Deus quiser, Deus vai continuar te abençoando. O final da semana está aí. Ou seja, os dias vão passando e a gente vai aprendendo do Senhor Jesus para ter uma vida melhor para a glória de Deus. Vencendo os nossos temores, vencendo as nossas dificuldades, os nossos empecilhos. Muitos deles é por falta de conhecimento. Então o conhecimento, querido, é o que vai nos libertar da questão espiritual, conhecimento da palavra. Na questão profissional, na questão lá fora, conhecimento de estudar, de buscar, né, se formar em alguma área, de ter mais algum conhecimento em curso. É isso que vai nos dar uma vida melhor. Então, querido, em toda a área da nossa vida, vamos buscar conhecimento. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida do Fred. Deus abençoe a Sheila, as meninas, em nome de Jesus. Obrigado. Vamos orar, apresentando a Deus aqui José Henrique, pai de uma amiga da Nicole, que está com Covid. Amém? Estaremos orando em nome de Jesus para José Henrique. Oremos também pela Neide Elaine Oliveira. Oração para o chefe do Márcio, que está na UTI. É isso? Jesus, que Deus tenha misericórdia. Amém? Em nome de Jesus. E todas as demais pessoas que os nomes já estão aqui, ou que você aí tem no coração, apresente a Deus agora também, para que o Espírito Santo do Senhor possa visitar, curar, libertar em nome de Jesus. Amém? Quero também agradecer a Deus, querido, por cada um de vocês que tem orado e perseverado. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo e tomando posse da palavra e intercedendo por essas pessoas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo esse tempo que aqui passamos. Obrigado por enviar a Tua palavra a nós de ensinamento, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, aprender a dialogar, aprender a conversar com todas as pessoas, mas em especial dentro da nossa casa. Isso vai nos tornar, Senhor, uma igreja melhor, porque nós sabemos que a igreja começa dentro da nossa casa. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que nós possamos tomar essa palavra em nós, Senhor, e que ela cresça e crie raiz dentro do nosso coração, para que eu e cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, possamos dialogar. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e graças a Deus. Amém? Antes da gente despedir, quero lembrar você do nosso propósito, querido. Em nome de Jesus Cristo. O culto aqui, esse ensinamento que nós recebemos hoje, é só 10%. Ou seja, tem mais 90% que você precisa fazer ao chegar na tua casa, né? Já aplica o que aprendeu hoje em casa, com aqueles que ficaram em casa, em nome de Jesus. Amanhã, no emprego, ou aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? E também convide mais alguma pessoa, pegue lá, né, 1 ou 2 panfletinhos, deixe na sua Bíblia, tá? E Deus vai preparar alguém para você convidar. Sexta-feira estaremos aqui novamente. Venha cultuar ao Senhor. Convide mais alguém para vir. Para domingo, precisa fazer a reserva, tá bom? Para que ninguém corra o risco de chegar e não ter lugar para ele. Tá? Mas na semana, né, por enquanto não precisa. Então venha, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Combinado? Amém? Quero também, querido, falar para vocês. Muitos aqui já sabem da Rosana, né? A irmã Rosana, que ela congregou conosco um tempo, né? Aí depois, fazia anos que eu não a via, e aí eu acabei descobrindo que ela está com uma enfermidade que está paralisando todos os movimentos do corpo dela. Quem já viu o vídeo dela postado no Face, né?
algumas pessoas viu, depois eu vou compartilhar nos grupos, amém? Então ela está com os seus movimentos todos paralisados, quase na sua totalidade. Então ela precisa de muita ajuda de oração e de mais algumas coisas também, tá? Então nós estamos auxiliando ela com fisioterapia, já fiz algumas visitas para ela, né? Tenho sempre acompanhado ela. Se você quiser ajudar, querido, além de orar, me procura em nome de Jesus, tá bom? Porque é uma irmã nossa, né? Esteve muito tempo caminhando conosco e depois não estava mais conosco, mas continuou servindo ao Senhor Jesus, então não deixou de ser a nossa irmã em Cristo Jesus, amém? Então se você puder ajudar além da oração, tá bom? Me procure em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela tem sido muito grata, agradeceu muito a Deus por tudo, pela visita. O simples visita, né, já alegra o dia para uma pessoa que está sempre em casa, não consegue mais sair, não consegue caminhar sozinha. Então uma visita, querido, já faz a diferença, amém? Então se você quiser e puder ajudar além da oração, me procure em nome do Senhor, amém? Se Deus é por nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor. Graças a Deus, amém? Deus te abençoe, foi bom você estar aqui hoje. Espero ver você na sexta-feira. Vá em paz, Deus abençoe. Pegue um panfleto para você evangelizar e convidar alguém para sexta-feira, para domingo, amém? Você de casa, Deus abençoe, um abraço aí na tua família. Fique na santa paz do Senhor.